Olá, meu querido, minha querida, receba o nosso abraço muito carinhoso. É com muito prazer que nós estamos mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus. Esse treinamento é todo ele baseado na palavra de Deus. Eu repito, não é o que eu penso, não é o que o pastor, o bispo, o teólogo pensa, mas aquilo que realmente foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo é o que nós estamos ensinando para você. E eu creio, sabe, que Deus esteja lhe preparando para que você possa ser bênção na vida de muitas pessoas que convivem com você. Seus familiares, amigos, aquela vizinha que sempre precisa de ajuda. E muitas vezes você reclamou que queria ajudar e não sabia como, né? Agora você vai poder ajudar. Brevemente você vai poder ajudar, porque você está crescendo na fé, aprendendo mais da palavra de Deus. E desta feita, segundo a visão do MDG, que é o modelo de discipulado da Galileia, que visa resgatar os mesmos valores, princípios, os ensinamentos ministrados por Jesus Cristo lá na Galileia. Pois bem, nós falamos no nosso último encontro sobre uma verdadeira erva daninha na igreja, que é o legalismo religioso. E hoje nós vamos falar sobre outra erva daninha, que são as tradições religiosas, sabe, que tanto tem prejudicado o desenvolvimento, o crescimento, a edificação da igreja como corpo de Cristo. Ora, o que são as tradições religiosas? São os costumes que pouco a pouco vão se criando dentro da igreja. Sabe, são coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas aquilo de tanto se fazer, faz um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, aquilo vira uma tradição. E muitas vezes essas tradições se tornam mais fortes dentro da igreja do que propriamente a palavra de Deus. E a gente tem visto isso de uma maneira assim, é muito comum a gente ver isso por aí, né? Bom, a gente tem que aprender a discernir, então, o que é palavra de Deus e o que são tradições humanas. Palavra de Deus é palavra de Deus, é inspiração de Deus. Tradições humanas, não. São costumes que as igrejas vão adquirindo, a igreja do Senhor vai adquirindo nas diferentes regiões do mundo. Então, são tradições muito fortes que muitas vezes predominam e se tornam, infelizmente, às vezes mais forte do que a própria revelação de Deus, que é a palavra. E eu pergunto a vocês, por que os religiosos foram os maiores perseguidores de Jesus? Exatamente porque Jesus foi um grande perseguidor das tradições. Ele não somente descumpriu as tradições, não somente ignorou as tradições da época, como também combateu essas tradições. E eu queria agora que você então pegasse a sua Bíblia, vamos para a palavra de Deus, queria que você abrisse no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. E eu queria que você acompanhasse aí a leitura da palavra de Deus, né? Evangelho de Marcos capítulo 7. Acharam aí? Marcos capítulo 7, vamos lá.
E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Observem bem, lavar as mãos ali não era uma questão de higiene. Seria até normal que eles lavassem as mãos por uma questão de higiene, mas não era essa a preocupação dos mestres da lei, dos fariseus. A preocupação era com as tradições. A tradição dizia que eles não podiam comer sem lavar as mãos, sendo assim, eles estariam com as mãos impuras. Versículo 4. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Quer dizer, eles, na verdade, a preocupação ali não era com a higiene, a preocupação era com as tradições dos anciãos. Jesus, naturalmente, chegaram cansados. Jesus andava por todas aquelas terras, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pregando a palavra. E Jesus não se preocupou com isso. E os discípulos então foram comer sem lavar as mãos cerimonialmente, quer dizer, não cumpriram a tradição dos anciãos. E então, aqueles doutores da lei e fariseus que vieram de Jerusalém criticaram a Jesus, criticaram aos seus discípulos. Agora você vê, né? Jesus, o Senhor dos Senhores ali com eles, e eles criticando, fazendo críticas por causa do descumprimento das tradições. A preocupação daqueles homens era com as tradições e não com o Senhor dos Senhores que ali estava presente. E é o que a gente vê hoje. É, na verdade, na verdade, a história está se repetindo até os dias de hoje. A gente vê muita gente preocupada com as tradições. Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com as tradições, mais do que se preocupam com a palavra de Deus. Bom, vamos continuar a nossa leitura. Vamos ver qual foi a reação de Jesus. Vamos ler aí no mesmo capítulo, Marcos capítulo 7, agora do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ver qual foi a reação de Jesus. Bom, ele, entretanto, lhes afirmou, Jesus afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente tem falado tanto sobre isso, né? Esse povo me honra com os lábios, mas só pensa em tradições. O coração, na verdade, que é o que devia estar submisso, entregue, né? É o que deveria ser colocado na minha presença, né? Que é o coração que importa. O coração está longe de mim. Versículo 7, em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Olha aí, ordenanças humanas, tradições humanas. Muitas vezes a gente vê regras sendo colocadas em prática nas igrejas que não passam de ordenanças humanas.
Versículo 8. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Quer dizer, naquela época Jesus já dizia isso, ó, vocês estão deixando de obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para darem ouvidos, se apegando às tradições dos homens. Versículo 9, e acrescentou-lhes, sabeis sempre encontrar o meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Irmãos, aprendam uma coisa, olha, vocês vão encontrar muita gente pelo caminho que é apegada às tradições, sabe? Vão dizer que você está errado, vão dizer que você não conhece a palavra, vão dizer que você está transgredindo a vontade de Deus, que você está todo fora da bênção, vão te criticar. Por quê? Porque você não vai ter essa preocupação com as tradições. Tem muitos pastores que não aprovam a minha maneira de conduzir a igreja. Por quê? Porque eles têm todo aquele compromisso com as tradições. Eu não. Eu me libertei dessas tradições religiosas. Eu não aceito, o MDG não aceita essas tradições religiosas, assim como Jesus também não as aceitava. Olha o que diz aqui, olha. A tradição anula a eficácia da palavra. No capítulo 7 mesmo de Marcos, vamos ler agora o versículo 13. A tradição anula a eficácia da palavra. Vou ler aqui para vocês, olha. Marcos capítulo 7, agora o versículo 13. Diz assim, olha. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Então olha só, aqui o Senhor Jesus repreende os religiosos da época, os fariseus, os doutores da lei, e ele diz aqui, vocês estão anulando a eficácia da palavra por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. Quer dizer, vocês estão transmitindo doutrinas que vêm de homens, tradições humanas, em detrimento da palavra de Deus, da grande revelação de Deus. Sabe, é muito importante que você compreenda isso, porque o que vai acontecer é que muitas vezes você vai ser cobrado. Vão dizer que você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? São tradições. Nós temos aqui alguns exemplos que eu separei para vocês. Olha, forma de vestir. Olha, o povo evangélico criou, assim, um estereótipo de crente. O crente tem que se vestir dessa forma. Se você se vestir de forma diferente, vão dizer que você não está na bênção. Você tem que se vestir tal como eles. Se você não se vestir como eles, então você está quebrando a tradição. Entendeu? E Deus não está nem aí para a maneira como você vai se vestir. Claro que você tem que se vestir respeitosamente. Você, como uma mulher de Deus, por exemplo, você deve se vestir respeitosamente, uma forma decente, né? Você não vai para a igreja, por exemplo, usando uma roupa extravagante, sensual. Lógico, isso é uma coisa que não precisa nem falar nada. Mas não existe uma forma, sabe, determinada de se vestir, meu Deus. Olha, isso varia de lugar para lugar. Tem lugares aí que homem usa saia. Eu já tenho visto, sempre me encontro lá em Israel com pessoas de outros países que têm costumes diferentes e que usam saia, homem de saia. A gente estranha, acha muito engraçado, né? Mas é uma cultura local, não é? Um índio, ele aceita Jesus, ele vai se vestir como índio.
Entendeu? Então, forma de vestir, não tem que ser, não tem que ser nada. Isso é tradição. Não é palavra de Deus. Deus não está nem aí se você vai vestir calça comprida, saia, vestido, se você vai estar de manga comprida, manga curta. Isso tudo é exagero, tudo tolice religiosa, tudo tradição religiosa. Você está entendendo? Olha, forma de falar. Você já reparou? O cristão tem uma forma toda própria de falar, mas que, peraí, eu não sou obrigado a falar da mesma forma. Porque não é algo bíblico, não é a palavra de Deus. Sabe, o cristão, ô varão, tô querendo encontrar uma varoa, né? Quer dizer, são chavões, são palavras. Por exemplo, muita gente me critica porque eu não dou a paz do Senhor. Eu não tenho nada contra dar a paz do Senhor. Eu só acho que eu não sou obrigado a dar a paz do Senhor. Eu posso dizer graça e paz. Eu posso dizer Jesus te ama. Eu posso, sei lá, eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo faz. Eu não sou obrigado a virar um robozinho, sabe? Aí já todo mundo fala paz, então eu vou dar paz do Senhor. Às vezes, aliás, às vezes não. A maioria das vezes, a pessoa que fala paz do Senhor, ela não está nem desejando a paz do Senhor. Na verdade, ela está cumprimentando. É como se ela estivesse dizendo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando eu dou a paz do Senhor, eu falo que a paz de Jesus Cristo esteja contigo. Sabe? Eu prefiro dizer assim, não, graça e paz. Sabe? Não sou obrigado. Aí muita gente diz, não, mas não deu a paz do Senhor, não é de Deus. Não deu a paz do Senhor, não. Peraí, isso aqui é uma tradição da igreja, de algumas igrejas, sabe? E aí eles acham que todo mundo tem que falar da mesma forma. Outro exemplo que eu separei aqui, que é muito sério, são as músicas, né? Por exemplo, eu gosto de ouvir músicas populares, músicas não evangélicas. Eu gosto muito de louvar a Deus, claro. Qual é o homem, a mulher de Deus que não gosta de adorar a Deus? Mas isso não significa que eu não possa ouvir uma música que não seja evangélica. Porque se a gente partir por esse princípio, então a gente não vai poder ler livros que não sejam evangélicos. Isso significa que eu não vou poder ir para a faculdade, não vou poder estudar sobre os grandes pensadores, não vou poder evoluir, eu só posso ler a Bíblia, eu vou ficar ali, bitolado ali, só vejo a Bíblia. Você entende? É uma tradição. Claro que eu posso ouvir, lógico que eu vou saber selecionar a música que eu quero ouvir, porque são músicas que me fazem bem, não músicas que façam apologia às drogas, ao crime, à prostituição. Aí não, nós somos cristãos. É como no caso da TV, você está vendo a TV, está com o controle na mão, está ali, você pode definir o que você quer assistir. Ah, não quero ver isso aí não, muda, você pode mudar o que você quiser. Agora, tem que tomar cuidado para você não se tornar prisioneiro das tradições humanas. Festas, né? Ah, você não pode se misturar. Está aqui, né? Você não pode se misturar. Não pode se misturar. Você é santo, não pode se misturar. Jesus vivia comendo no meio de pecadores. Pega a Bíblia e vai ler, meu irmão. Leia o que está na Bíblia. Você não encontra Jesus assentado entre os religiosos. Você encontra Jesus assentado, comendo com os pecadores. Misturar, não é misturar fisicamente, não. Você não pode se misturar no coração, nas suas atitudes, se tornar semelhantes a essas pessoas que não são de Jesus, claro. Mas é até bom que você esteja no meio delas para que você possa mostrar como é gostoso ser de Jesus. Eu, quando vou a uma festa, eu faço questão de mostrar minha alegria,
sabe, tem uma festinha lá, tá todo mundo cantando lá as músicas da Xuxa, sei lá, música de criança, eu vou lá e canto também, eu vou lá e brinco, eu danço com as crianças, eu faço festa. Por quê? Porque eu sou feliz e eu não tenho nenhuma obrigação de ser como muitos que se prenderam a tradições humanas. Eu creio, sabe, que o que Deus quer é o meu coração no altar. E é isso que eu tenho ensinado para as pessoas. Você entende? Futebol, outro exemplo. Futebol, todo mundo diz, não, porque não pode, porque não sei o quê, porque é pecado. Que pecado, irmão? Pecado é outra coisa, irmão. Isso é mais tradição. Quer dizer, então a gente vê tanta coisa errada, sabe? São tradições. Para a gente encerrar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Vamos ler o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 2, vamos? Vamos ler aqui, o versículo 8, eu vou te dando os versículos, você vai lendo comigo. Versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha só, é coisa séria sobre as tradições. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas. Olha aqui, nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Olha só, tem cuidado, você tem que tomar maior cuidado para não ser escravizado às tradições humanas. Vamos ler de novo aqui, vamos continuar lendo, a partir do verso 16, diz assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Isso tudo faz parte de rituais da época. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo, ou seja, o que importa disso tudo é Jesus. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Versículo 20, considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a este sistema de valores? Olha o que disse aqui o apóstolo Paulo, está na palavra, irmão. Não mais obedeçais a regras como estas. Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Versículo 23, para a gente encerrar. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Meus queridos, olha, tradição religiosa não tem nada a ver com palavra de Deus. Então, muitas das mais rígidas cobranças, proibições que você vê hoje em diversas igrejas evangélicas não passam de tradições humanas. Não pode isso para tradição humana. A maior parte aí é tudo tradição humana. Palavra de Deus é outra coisa. Palavra de Deus a gente quer sempre obedecer. Que Deus te abençoe rica e abundantemente através desse ensinamento. Fica na paz.